Imagine chegar em casa e ver seu filho de 5 anos vestido de médico, brincando com a empregada deitada no chão, e perceber que aquele é o primeiro momento em 6 meses que ele age como uma criança normal. Agora, imagine que você está prestes a destruir tudo por causa de uma mentira. Essa é a história de Rafael Monteiro e do maior erro da vida dele. Rafael era bilionário, dono da Biomed Brasil, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Mansão no Jardim Europa, helicóptero particular, uma conta bancária com mais zeros do que qualquer pessoa consegue imaginar. Mas naquele dia, quando ele entrou pela porta da sala e viu o filho, Lorenzo ajoelhado no chão, com um estetoscópio de brinquedo encostado no peito de Clara, a nova funcionária da casa, dizendo com voz firme: "Eu vou te curar, mamãe." Rafael entendeu algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Mas vamos voltar alguns meses, porque essa história não começou no silêncio daquela sala. Começou no asfalto da Marginal Pinheiros. Era uma sexta-feira à noite, Rafael voltando de Nova York, negociação milionária fechada. Ao pousar em Guarulhos, o celular tocou. Era o hospital. Sua esposa, Mariana, havia sofrido um acidente grave. Batida frontal, carro destruído. Ela não resistiu. No banco de trás estava Lorenzo, 5 anos, cabelo castanho, olhos grandes, bochechas ainda de bebê. Fisicamente intacto, mas por dentro, alguma coisa morreu junto com a mãe. E naquele instante Lorenzo parou de falar. Silêncio absoluto. O mundo de Rafael desmoronou. Tentou conversar, brincar, distrair, nada. O menino apenas olhava para o vazio, imóvel, sem reação. Exames, médicos, terapias, tudo parecia em vão. Até que veio o diagnóstico que mudou tudo. Autismo severo de grau 3. Quem deu o veredito foi a doutora Letícia Carvalho, médica renomada e consultora da Biomed, amiga pessoal de Rafael há mais de uma década. Ela olhou para ele com pena e disse: "Rafael, o trauma do acidente revelou o autismo que já estava latente. Lorenzo precisará de cuidados intensivos pelo resto da vida." Rafael sentiu o chão desaparecer. Autismo severo, mas o menino era esperto. Falava, brincava, imitava super-heróis como podia. Doutora Letícia explicou com termos técnicos, convincentes demais. Rafael acreditou, sem saber que estava sendo enganado. Começou então a maratona de terapias, sessões diárias de ABA, fonoterapia 3 vezes por semana, consultas particulares de 5.000 reais por hora, tudo supervisionado por Letícia. Nada funcionava. Lorenzo continuava mudo, gritando ao menor toque, evitando contato visual, horas balançando o corpo para frente e para trás. A mansão virou um hospital silencioso. Funcionários pediam demissão. Os que ficavam mantinham distância. Rafael caminhava pelos corredores à noite, ouvindo apenas o eco do próprio coração e o silêncio pesado de um filho preso dentro de si. Cada lembrança de Mariana, cada promessa de futuro, cada dia perdido, tudo parecia em vão, até que 5 meses depois, Clara Ribeiro chegou. 36 anos, cabelo preso em coque simples, roupa discreta, sem pretensão. Empregada doméstica, precisando de trabalho, aceitou o salário sem discutir. O que Rafael não sabia é que Clara escondia seu passado, ex-enfermeira com carreira brilhante arruinada injustamente, vítima de uma acusação de negligência que não cometera, conduzida pela própria doutora Letícia. Coincidência do destino, Clara agora estava cuidando do filho do homem que arruinara sua vida. Nos primeiros dias, Clara evitava Lorenzo. Fazia suas tarefas, cantava baixinho músicas que lembravam a infância do menino. E aos poucos Lorenzo começou a notar. Primeiro ele se escondia, observando. Depois começou a se aproximar, seguindo-a pela casa. O coração de Rafael, porém, apertava. O filho, que não olhava para ele agora, grudava na empregada. Uma ironia dolorosa. Então, numa quinta-feira à tarde, Rafael entrou em casa mais cedo. Quis apenas tomar um banho. Caminhou silencioso pelos corredores e ouviu uma voz. Uma voz que não ouvia há meses. Lorenzo estava ajoelhado, com jaleco de brinquedo, estetoscópio encostado no peito de Clara. "Você tá doente? Mas eu vou te curar, mamãe, igual você me curou."
Clara abriu os olhos. Lágrimas nos cantos, segurou a mão do menino. Lorenzo não se afastou, não gritou. Ficou ali, olhando nos olhos dela. Rafael recuou, subiu para o escritório, fechou a porta e chorou. Chorou raiva, alívio, culpa, amor. O filho falara pela primeira vez em 6 meses, mas não com ele. Na manhã seguinte, Rafael contratou um investigador particular. Em 48 horas, o passado de Clara estava claro. O que ela descobriu mudaria tudo. Rafael observava Lorenzo brincar com Clara, o coração ainda em conflito. Alegria misturada com raiva, dúvida misturada com alívio. Quem era aquela mulher que conseguia, com paciência e presença, fazer o que nenhum médico, nenhum tratamento caro, nenhuma terapia conseguira em meses? Clara sabia que Rafael desconfiava. Ele a observava mais do que o habitual. Fazia perguntas, analisava cada gesto. Mas ela tinha um segredo, e aquele segredo estava prestes a vir à tona. Enquanto limpava o escritório de Rafael, Clara notou uma pasta antiga, escondida atrás de livros na estante. Curiosa, abriu e encontrou documentos médicos detalhados sobre Lorenzo, assinados por um Dr. Henrique Salgado, especialista em desenvolvimento infantil. O coração dela acelerou. Cada página mostrava claramente: Lorenzo não tinha autismo severo. Ele sofria de transtorno do processamento sensorial causado por trauma psicológico, consequência da perda abrupta da mãe. O relatório explicava detalhadamente como ambientes caóticos, estimulação excessiva e pressão para normalizar o comportamento do menino pioravam seu estado. Com tratamento correto e paciência, a recuperação seria completa em 6 a 12 meses. Mas algo mais chamou a atenção de Clara. Uma anotação manuscrita no canto da página, enviada para a doutora Letícia Carvalho, da Biomed, para revisão. Ela entendeu imediatamente. O diagnóstico verdadeiro de Lorenzo tinha sido escondido e manipulado. A doutora Letícia havia transformado um caso de trauma e transtorno sensorial em um suposto autismo severo, condenando o menino a terapias caras e medicamentos desnecessários. Clara respirou fundo. Precisava agir rápido. Aquele menino não merecia sofrer por ganância, nem por mentiras disfarçadas de ciência. Guardou fotos do relatório cuidadosamente e foi até o escritório de Rafael. Ele estava concentrado no computador, a expressão tensa, quando Clara bateu na porta. Rafael, preciso falar com o senhor, disse firme. Olhando nos olhos dele, ele franziu a testa impaciente. Sobre o quê? Sobre Lorenzo. Sobre o diagnóstico verdadeiro dele. E sobre a mentira que estão vendendo para o senhor. Clara mostrou o relatório. Rafael pegou o celular dela, ampliou as imagens, leu linha por linha. Cada frase aumentava a incredulidade e a raiva. Seu mundo, construído sobre confiança na doutora Letícia e em toda a Biomed, estava desmoronando. De onde você tirou isso? Perguntou a voz baixa, tensa. Do seu próprio escritório. Estava escondido atrás de livros. Talvez a doutora Letícia quisesse que nunca visse, respondeu Clara. Lorenzo merece a verdade. Ele merece recuperação, não sofrimento desnecessário. Rafael demorou a processar. Finalmente, ligou para o Dr. Henrique Salgado. Depois de muita insistência, conseguiu falar com ele. O médico confirmou tudo. O relatório era autêntico, completo, enviado para a revisão da doutora Letícia. Nunca houve menção a autismo severo, nunca. Rafael olhou para Clara silencioso. Por que você me mostra isso? Perguntou quase sussurrando. Porque eu sei o que é ser acusada injustamente e perder tudo. E sei que Lorenzo não merece sofrer por causa da ganância de alguém, disse Clara firme. Nenhuma criança merece. Rafael sentou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Pela primeira vez em meses, sentiu uma mistura de raiva, culpa e determinação. Nós vamos resolver isso agora, murmurou. Eles viajaram juntos até Belo Horizonte, onde Dr. Henrique Salgado trabalhava em uma clínica especializada. Foram 6 horas de estrada, e Lorenzo teve uma crise no caminho. Gritava, batia a cabeça no vidro, inconsolável. Rafael tentava acalmá-lo, mas nada funcionava.
Clara entrou no banco de trás, abraçou-o por trás, suave, mas firme, e começou a cantar baixinho. A mesma música que havia atraído sua atenção meses atrás. Pouco a pouco, Lorenzo se acalmou. Encostou a cabeça no braço de Clara e dormiu. Rafael, olhando pelo retrovisor, percebeu finalmente. Não era sobre medicamentos caros, terapias complexas ou diagnósticos científicos. Era sobre presença, constância, amor verdadeiro. Na clínica, Dr. Henrique reavaliou Lorenzo, fez testes sensoriais, conversas detalhadas e observações comportamentais. 2 horas depois concluiu. Este menino não tem autismo severo. É um transtorno sensorial, agravado por trauma emocional. Com tratamento correto, ele recuperará completamente. Rafael explodiu de raiva. Anos de sofrimento, dinheiro desperdiçado, medicamentos inúteis. Tudo por uma mentira manipulada por doutora Letícia. Por quê? O médico apenas suspirou. Alguns fazem isso por controle, outros por lucro. Infelizmente, já vi casos assim antes. No retorno a São Paulo, Rafael estava diferente. Mais calmo, mais determinado. Decidiu confrontar doutora Letícia, expor a verdade. Mas antes que pudesse agir, o ataque começou. Matérias começaram a aparecer na imprensa. Empregada com passado duvidoso cuida de criança vulnerável. Vídeos antigos de Clara foram editados para parecer negligente. O Conselho Tutelar recebeu denúncias anônimas e, como precaução, Clara foi afastada temporariamente. Lorenzo entrou em desespero, gritando seu nome pela primeira vez. Clara! Clara, volta! Rafael não dormiu aquela noite. No terceiro dia, Lorenzo recusou comida, voltou a bater a cabeça. Rafael sabia que precisava agir rápido. Reuniu advogados, especialistas, peritos e começou a investigar doutora Letícia. O que encontraram foi devastador. Fraudes, diagnósticos manipulados, recebimento de comissões disfarçadas, tratamentos desnecessários com produtos da Biomed. A verdade veio à tona e Rafael foi à imprensa investigativa. O caso explodiu. Doutora Letícia tentou se defender, mas as provas eram incontestáveis. Ela foi condenada a 8 anos de prisão, cassação do registro e multa milionária. Clara foi totalmente inocentada. 2 semanas depois, Clara voltou à mansão. Lorenzo, deitado na cama, ouviu passos, virou a cabeça e, ao vê-la, correu e se jogou em seus braços. — Você voltou de verdade? Perguntou emocionado. — Voltei para sempre, respondeu Clara, abraçando-o forte. Rafael, emocionado, finalmente sentiu que tinha uma família de verdade. Os dias após o retorno de Clara foram de delicada reconstrução. A mansão, que antes parecia um hospital silencioso, agora começava a respirar novamente. Risadas tímidas ecoavam pelos corredores e Lorenzo, aos poucos, retomava suas pequenas rotinas de criança. O menino ainda segurava seu estetoscópio de brinquedo, mas agora não era apenas um instrumento de brincadeira. Era um símbolo de confiança e vínculo verdadeiro. Rafael percebeu que não bastava corrigir o erro médico. Era preciso reconstruir o amor, que tinha sido interrompido pela ausência de Mariana e pelas mentiras que o cercaram. Ele começou a participar de verdade da vida do filho, leituras noturnas, passeios no parque, jogos de tabuleiro. Cada gesto era acompanhado por Clara, que agora tinha total liberdade para cuidar de Lorenzo sem pressões externas. Inspirado pelo que havia vivido, Rafael decidiu criar a Fundação Almeida Carvalho, dedicada a investigar diagnósticos médicos suspeitos, garantir práticas éticas em pediatria e apoiar famílias vítimas de fraude médica. Clara tornou-se diretora clínica da Fundação, usando sua experiência para orientar outras crianças e pais. Lorenzo, ainda criança, participava dos eventos da Fundação, observando com atenção cada detalhe, aprendendo sobre ética, empatia e coragem. Os primeiros projetos da Fundação incluíam auditorias médicas independentes em hospitais e clínicas infantis, programas de apoio emocional para crianças traumatizadas, treinamentos para cuidadores sobre presença e constância como ferramentas de cura. O sucesso veio rápido.
A fundação recebeu reconhecimento internacional por seus métodos inovadores e abordagem humanizada. Rafael, antes imerso em negócios milionários, encontrou uma nova missão: proteger crianças e famílias de injustiças médicas. Enquanto isso, Clara reconstruiu sua vida pessoal. Após recuperar seu registro profissional, retomou a carreira de enfermagem, mas com um foco especial: crianças com traumas e famílias prejudicadas por diagnósticos errados. Aos poucos, reconstruiu a relação com sua filha Laura. Almoços no parque, sessões de cinema, conversas longas. Laura começou a visitar a mansão regularmente, tornando-se amiga íntima de Lorenzo. O vínculo entre os três era profundo, cheio de risadas, cumplicidade e pequenas aventuras cotidianas. Lorenzo cresceu cercado de amor e segurança, mas nunca esqueceu os meses de silêncio e medo. Cada detalhe daquela fase foi transformado em aprendizado. Aos 14 anos, ele subiu ao palco durante a gala anual da Fundação, segurando o mesmo estetoscópio de brinquedo que marcou seu renascimento. Quando eu tinha 5 anos, parei de falar porque o mundo doía demais. E disse ele, olhando para Clara: ninguém me escutava de verdade, até que veio uma mulher que não tentou me consertar, só ficou do meu lado, cantando baixinho, esperando eu estar pronto. Ela me curou não com remédios, mas com presença, paciência e amor. Esta é minha segunda mãe, Clara Ribeiro. O público, formado por médicos, advogados, jornalistas e famílias, explodiu em aplausos. Rafael e Clara se entreolharam, lágrimas escorrendo, sorrisos verdadeiros estampados nos rostos. O menino, que havia vivido no silêncio agora, falava para o mundo inteiro. Com o tempo, Lorenzo decidiu seguir a carreira médica. Aos 25 anos, formou-se em medicina, especializado em pediatria e trauma infantil, e trabalhou ao lado de Clara na fundação. Laura, psicóloga de formação, coordenava os programas de apoio familiar. Rafael, aposentado das funções executivas, dedicava-se integralmente à fundação e à família. A mansão, que antes era silenciosa, fria e opressiva, agora era um lar vivo, cheio de risadas, barulhos de brincadeiras e música. Aos domingos, todos se reuniam para almoçar, compartilhar histórias e fortalecer laços. Lorenzo ainda deixava um copo de suco na cozinha, no mesmo lugar onde Clara deixava para ele anos atrás, como lembrança do início de tudo, de onde começou a cura real. O legado da Fundação cresceu e impactou milhares de vidas. Crianças que sofreram diagnósticos errados receberam tratamento correto e afeto constante. Famílias encontraram apoio emocional e justiça. E a história de Lorenzo, Rafael e Clara tornou-se um símbolo de esperança, mostrando que a verdade e o amor podem superar qualquer mentira ou injustiça. No final, Rafael compreendeu a lição mais importante da vida. Dinheiro compra muitas coisas, mas não compra amor, presença ou confiança. E foi justamente a presença de Clara e o amor genuíno que curaram o maior trauma da sua família. A mansão dos Almeida Carvalho agora vibrava com sons de vida. O silêncio que antes dominava os corredores havia sido substituído por risadas, passos apressados e conversas animadas. Rafael, que antes só conhecia números, contratos e reuniões intermináveis, agora conhecia a rotina de uma casa de verdade. Despertares às 7 horas, cafés da manhã cheios de conversas, Lorenzo correndo pelos corredores com seu estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço. Clara havia transformado a rotina da casa em um ambiente de cura e aprendizado constante. Cada cômodo tinha um propósito. A biblioteca com livros de psicologia infantil, a sala de brinquedos organizada para estímulos sensoriais, o jardim com caminhos para caminhadas relaxantes. Tudo era pensado para construir confiança e estabilidade. Lorenzo se acostumava com a rotina de forma natural, sem pressa, sem medo, apenas observando, imitando e finalmente interagindo. Rafael, por sua vez, mergulhou na fundação, não mais apenas como financiador, mas como participante ativo.
Ele organizava reuniões semanais, acompanhava casos de diagnósticos duvidosos e aprendia sobre ética médica, processos legais e psicologia infantil. Cada história que chegava à fundação lembrava-o da sua própria falha ao acreditar cegamente em um diagnóstico. Aquilo não era apenas trabalho, era reparação, era justiça, era redenção. Clara começou programas piloto na fundação, ensinando profissionais de saúde e cuidadores sobre a importância do ambiente, da constância e do afeto na recuperação de crianças traumatizadas. Lorenzo, ainda menino, participava como observador curioso. Ele via os médicos e enfermeiros tentando impor protocolos rígidos, e Clara explicava: a técnica é importante, mas a presença é o que faz a criança confiar. Sem confiança, tudo é inútil. Lorenzo absorvia cada palavra. Em muitos momentos, ele imitava a postura de Clara, falando baixinho, concentrado, quase ensaiando para o futuro. O menino que um dia fora silenciado pelo trauma, agora aprendia a ser guia para outros. As visitas de Laura, filha de Clara, tornaram-se regulares. Ela ajudava Lorenzo nos exercícios sensoriais, participava das atividades da fundação e, acima de tudo, criava laços afetivos sólidos. As brincadeiras eram recheadas de risadas, pequenas competições e, às vezes, desafios de lógica ou criatividade que Clara organizava para estimular o raciocínio de Lorenzo. Ele adorava inventar jogos de hospital, agora com protocolos reais de cuidado, mas sempre com toque de diversão e liberdade. Rafael, no início, ainda carregava a culpa por tudo o que aconteceu, mas cada pequena vitória de Lorenzo aliviava um pouco do peso que sentia no peito. Ele começou a perceber que não era apenas dinheiro ou poder que definiriam seu legado, mas o amor e a atenção que colocava em sua família e no trabalho da fundação. Os primeiros casos graves chegaram logo no segundo mês da fundação. Crianças diagnosticadas erroneamente com autismo, distúrbios de atenção e outros transtornos complexos estavam sofrendo com tratamentos desnecessários e medicação inadequada. Cada avaliação da equipe da fundação era feita com cuidado extremo. Clara liderava os testes sensoriais, enquanto especialistas externos verificavam registros, exames e histórico de medicação. Rafael acompanhava cada reunião, atento aos detalhes, aprendendo rapidamente a identificar padrões de fraude ou negligência médica. Certa tarde, um caso chamou a atenção especial. Uma menina de 7 anos, diagnosticada com autismo severo, não falava há mais de 1 ano. Os pais desesperados procuraram ajuda. Clara e Rafael visitaram a criança, observando o ambiente familiar e os padrões de comportamento. A menina reagia de forma muito parecida com Lorenzo após o trauma. Evitava contato visual, balançava o corpo, ficava em silêncio absoluto. Clara imediatamente identificou o transtorno do processamento sensorial causado por trauma emocional, exatamente como Lorenzo. É isso que o Rafael e eu aprendemos com Lorenzo, explicou Clara aos pais. Não é autismo severo, é medo, trauma, estímulo sensorial inadequado. Com amor e constância, ela vai se recuperar. Após 6 meses de acompanhamento, a menina começou a interagir, falar palavras simples e, aos poucos, recuperar a confiança perdida. Rafael observava emocionado, lembrando-se de cada momento perdido com Lorenzo e sentindo a força da presença constante que finalmente transformava vidas. Enquanto isso, Lorenzo crescia saudável, curioso e inteligente. Ele desenvolveu um talento especial para a observação clínica, sempre curioso sobre como cada gesto, cada som e cada toque influenciava a reação das crianças. Clara via nele o reflexo do seu próprio trabalho, o poder do cuidado humanizado. Rafael decidiu documentar toda a trajetória da fundação, desde os primeiros diagnósticos falsos até os casos de sucesso. Ele acreditava que cada história seria um testemunho para evitar injustiças futuras.
A fundação começou a receber reconhecimento nacional e internacional, tornando-se referência em práticas éticas e humanas na pediatria. No aniversário de 10 anos de Lorenzo, a mansão foi tomada por alegria. Crianças, famílias, médicos e colaboradores celebravam não apenas a vida de Lorenzo, mas o sucesso da fundação. Lorenzo, segurando seu velho estetoscópio de brinquedo, olhou para Clara e Rafael e disse: "Eu sou feliz porque vocês nunca desistiram de mim. Vocês me ouviram, me esperaram. Isso é mais importante que qualquer remédio ou protocolo." O público se emocionou, muitos choravam. Rafael e Clara se entreolharam, finalmente sentindo que todos os meses de sofrimento tinham valido a pena. A história de Lorenzo havia se transformado em uma mensagem poderosa de esperança e justiça. Anos depois, Lorenzo se formou médico pediatra, especializado em trauma infantil, e Clara coordenava toda a fundação. Laura se tornou psicóloga de referência, trabalhando lado a lado com Lorenzo. Rafael, aposentado do mundo corporativo, dedicava-se integralmente à fundação e à família. O legado da fundação continuou crescendo. Cada criança atendida, cada diagnóstico corrigido e cada família recuperada era uma vitória sobre a ganância e a negligência que quase destruíram Lorenzo. A mansão, antes silenciosa e opressiva, agora era um lar de amor, risadas e aprendizado constante. E, no final de cada dia, Lorenzo ainda deixava um copo de suco na cozinha, no mesmo lugar onde Clara deixava para ele anos atrás, lembrando-se de que a cura não estava em remédios caros, mas na presença constante, paciência e amor verdadeiro.